Vamos começar falando de segurança pública hoje, então. O presidente Lula afirmou que o governo federal quer ajudar governadores no combate à violência, mas que não vai decretar operações de garantia da lei e da ordem nos estados. Essa declaração foi dada à Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em meio às discussões sobre a PEC da segurança pública, o presidente falou sobre o papel da União para auxiliar estados. Citou o Rio de Janeiro, inclusive, onde foi decretada a GLO, e afirmou que a polícia não pode entrar na favela apenas para atirar e matar. Vamos ouvir. Nós, então, vamos mandar essa PEC para definir claramente o papel da União na participação da segurança pública. Até onde a gente pode ir, até onde a gente pode se intrometer, aonde que a Polícia Federal pode agir, aonde que a gente pode ter a Força Nacional participando. Nós estamos criando um fundo para que a gente possa ajudar tanto o funcionamento da polícia como o fundo penitenciário, porque nós queremos ter uma participação mais efetiva e mais forte na segurança de cada estado. Muitas vezes os governadores não querem. Muitas vezes os governadores não querem, porque a polícia é um pedaço do poder do Estado. E muitas vezes os governadores não querem que o governo federal se intrometa na segurança dos estados. De vez em quando eles pedem que eu faça uma GLO. E eu não vou fazer GLO, porque a GLO que foi feita por Rio de Janeiro gastou mais de 2 bilhões de reais e não resolveu quase nada. Luana Tavares, essa é a preocupação de muitos governadores, e aqui eu destaco, sobretudo, governadores de oposição, Ronaldo Caiado, em Goiás, o próprio Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, que nós mencionamos, que até onde e de que forma seria essa atuação da União no combate à criminalidade, no combate ao avanço das organizações criminosas, na segurança pública, que hoje tem como prerrogativa os estados atuarem nessa área. A gente não tem muita informação a respeito da PEC da segurança pública, ainda está nas mãos da Casa Civil. Algumas coisinhas, algumas informações já vieram à tona, mas dá para conciliar a preocupação dos governadores de perderem protagonismo e o interesse da União de atuar mais efetivamente nessa área? Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos colegas de bancada, todos que nos acompanham nessa tarde. Esse problema da segurança pública, a gente sabia que ia voltar ao debate de alguma forma. E aqui a gente tem duas perspectivas para analisar, né? Uma é do ponto de vista técnico, que entender exatamente o que é essa PEC, e hoje qualquer crítica que se faça ou qualquer ponto que se levante em relação a ela ainda é muito superficial, porque de fato a gente não tem exatamente quais são os termos, de que forma que ia ser feito, né? No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma reunião com os governadores, teve ali uma reação de alguns governadores, especialmente os que não são da base aliados, que são de oposição, muito contrária, no momento em que ele apresentou as ideias, né, as linhas gerais, os contornos dessa PEC. Muito porque, nos termos técnicos, essa atuação do Estado nos pontos de colaboração com o governo federal já existe por lei ordinária que já prevê essa integração, essa atuação integrada e os limites de participação do que é da União, do que é dos estados, né? O presidente falava aí na entrevista que precisava definir isso. Então, tecnicamente, não é uma verdade absoluta que isso é confuso. Existem, sim, de forma muito clara em legislações, os termos de participação e aonde é o papel dos estados, onde é o papel do governo federal. O que acontece é que há uma falta de vontade política mesmo de se investir nas bases técnicas para que essas operações integradas aconteçam de uma forma mais extensiva. Quando elas acontecem, a gente já teve vários casos aqui no nosso país, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, elas são mais efetivas, elas geram mais resultados para a população. Então, de novo, a política sobrepondo aí a técnica, né, e aquilo que é de fato, o foco da política pública. Mas aí, Lívia, a gente traz a outra análise, que é a análise política. E aí a gente junta alguns fatores que estão acontecendo ao longo desses últimos meses, a situação do próprio governo, e essa análise política acaba trazendo para nós um pouco mais de clareza do porquê que essa movimentação está sendo feita dessa forma pelo presidente. De fato, é uma pauta que ela está sendo já disputada aí com rumo a 2026, sabendo que é uma pauta muito
muito mais difícil de ser trabalhada na esquerda, né? Uma pauta mais tradicional dos parlamentares, políticos, grupos políticos à direita. Então, essa disputa aí, né, e colocando inclusive a PEC como uma forma de dizer, olha, eu tentei fazer alguma coisa, mas os governadores não quiseram participar. Então, fica muito mais fácil colocar, empurrar o problema para os outros do que trazer de fato para si. Então a gente tem como olhar nesses dois pontos e é óbvio, né, na nossa visão mais pragmática e olhando como cidadãos, é muito triste ver um tema que é tão preocupante, tão trágico. A gente tem visto aí, né, os vários desdobramentos do crime em todas as instâncias, para as empresas, para os cidadãos no dia a dia, e a gente não vê que a solução de fato está sendo debatida no nível que deveria. Também tem essa visão, Ellen, de que muitas vezes as intenções políticas sobrepõem a necessidade de alguns assuntos avançarem. E a Luana falou sobre o fato de existir ou de não existir, de inexistir investimentos para dar sustentação a essa força-tarefa, ao SUSP, que existe desde 2018 por lei ordinária, como ela lembrou agora aqui para a gente. E quando se fala em PEC da segurança, se fala em apenas levar para a Constituição algo que já está previsto em lei. Né? Mas ainda assim isso gera tanto debate e embate entre governo e situação. Tem como conciliar esses interesses? Para além dessa questão de PEC da segurança, o presidente Lula chegou a falar de GLO, que não tem a intenção de decretar em nenhum momento, pelo menos não por agora, GLO nos estados. O que isso soa para você nesse momento? Que 99% das vezes essa decisão ela é mais política do que técnica. E aí o que acontece é justamente a contaminação do debate. O que acontece? Eu até trouxe já aqui uma vez esse dado, né, de que estava conversando com um estudioso que acompanha pesquisa segurança pública e ele passou dias num congresso com secretários de segurança pública municipais, estaduais aqui, e aí ele ficou muito apavorado porque terminou o congresso, eles formaram um grupo de WhatsApp. E no dia seguinte, os secretários já estavam lá elogiando medidas de segurança que são altamente questionáveis, enfim, e que não tem nenhum embasamento técnico. E aí ele disse, poxa, eu fiquei muito assustado, porque assim, em geral, quem está exercendo a segurança pública desconhece tecnicamente esta área. E isso é um grande problema. Quando o Lula fala, por exemplo, que não vai decretar GLO nos estados, ele está correto nisso, né? Ele está muito correto em falar isso, porque de fato não trouxe nenhum resultado prático ou melhoria prática na segurança pública a experiência do Rio de Janeiro, e não é isso que vai resolver. O que vai resolver é você ter bem delimitadas as atuações de cada polícia, sendo que elas precisam ser revistas de tempos em tempos. Já está caindo de maduro você rever, por exemplo, até onde pode ir o poder de polícia das guardas metropolitanas, né? Elas são guardas em tese, criadas para proteger o patrimônio do município. Numa cidade como São Paulo, isso já não dá mais conta e elas já acabam fazendo efetivo policial e tendo que cobrir o que a polícia ostensiva, que é a militar, não consegue fazer. Então, assim, o debate sobre a segurança é muito bem-vindo, desde que ele seja tecnicamente qualificado. O problema ele acaba sendo tomado pela questão político-ideológica e a gente vê joga para cá, joga para lá, para ver quem vai levar melhor na versão de narrativas e não na questão técnica que precisa ser discutida, que é, por exemplo, até onde vão hoje os papéis de cada uma das polícias. Pois é, um joga para um lado, o outro joga para o outro. No meio disso tudo, a população que sofre, padece de falta de segurança, e isso atrasa futuras soluções para o problema, ou pelo menos para minimizar o problema. Juridicamente, Ana Beatriz Rich, nós temos essa PEC da segurança pública que, num contexto geral, visa trazer a União para esse contexto de protagonismo no combate à criminalidade. E aí nós temos uma PEC já da oposição que é para fazer frente justamente a essa PEC da segurança pública, nesse sentido de politização que a gente está falando, né, Ellen? Que tenta reforçar o protagonismo dos governadores, possibilitando, inclusive, que eles legislem nessa área. E a gente está falando de leis federais. Como é que isso funcionaria ou não funcionaria? Lívia, esse debate ele é tão complexo, tão profundo, que a gente poderia passar o programa todo discutindo. Por um lado, está mais do que claro, e a nossa sensação de insegurança ao sair da rua deixa isso evidente, que a forma como hoje é dividida a questão da segurança pública está sendo insuficiente
para o combate ao crime. Em especial porque hoje as organizações são muito mais complexas, organizadas, como o próprio nome já diz, e elas acabam ultrapassando as fronteiras dos estados, por exemplo, né? A gente tem uma história recente de segurança muito focada em cada estado, o que tem uma parte que é importante, porque a gente vive num país de dimensões continentais, então a atividade criminosa nem sempre foi tão integrada como hoje em dia. Cada estado tem suas particularidades, então isso exige uma atuação distinta entre cada um dos estados nas suas respectivas polícias, mas o fato é que isso está sendo insuficiente. E o que levou a PEC da Segurança Pública a ser criada e a estar aí em tramitação. O ponto os governadores, os ministros, eles acabam batendo cabeça para dizer quem manda mais ou quem vai fazer mais, ao invés de tentar se juntar para encontrar soluções que sejam mais eficientes. E é isso que a gente não vê. Eu estou estipulando que a pessoa tal vai fazer isso. Eu estou estipulando que o Estado pode fazer aquilo. Mas ninguém acaba fazendo nada, só fica mandando a competência de um lado para o outro, aí as pessoas ficam discutindo se isso é válido, se não é válido, se é constitucional, se não é constitucional, e no concreto nada anda. Então, ao invés deste bate-cabeça, as pessoas que estão no governo, e eu não estou falando de federal, estadual, de municipal, precisam se unir e criar mecanismos técnicos e eficientes para combater o crime. E não só ficar discutindo quem pode isso, quem pode aquilo, porque cada dia que passa a sensação de insegurança só aumenta. Não preciso nem lembrar o que a gente viu na semana passada, que por conta de um celular, uma pessoa tomou um tiro no pescoço 6 horas da manhã na região mais cara de São Paulo. Em relação à legislação, Cíntia, e essa questão jurídica também em torno desse ponto, é possível dar esse protagonismo, falando um pouco mais dessa PEC da oposição que está ganhando corpo agora, é possível dar mais protagonismo para esses governadores no quesito legislar sobre segurança pública? Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste, boa tarde a minhas colegas de bancada. Eu devo dizer que concordo com absolutamente tudo que foi dito aqui. E pondero que nós vivemos em um país que é uma federação e não uma confederação, né? Então, nós temos limites de competência de cada estado, de tal forma que a gente precisa observar, mesmo por determinação constitucional, que alguns parâmetros eles são exclusivamente de competência da União e outros de competência do Estado. Então, vai haver aí um limite, não dá para que seja que essa PEC ela vai ser inconstitucional se ela atribuir um total controle das questões de segurança para a esfera dos estados. Então, é sim necessário que haja talvez um protagonismo no ponto de vista em que nós temos, como disse aqui a Ana, como disse a Luana, nós temos particularidades de alguns estados, a criminalidade não atinge a todos os estados da mesma forma, mas no meio de tudo isso, enquanto se briga, né? Se diz no interior, sabe, meninas, que cachorro de muito dono passa fome, é o que a gente tem visto aqui. Nós não temos um monte de gente dizendo, é você que faz isso, ninguém assume responsabilidades. E venhamos e convenhamos, o problema da segurança não é de hoje. Ela não é deste governo, ela não é do governo passado, ela vem num crescente de décadas, só que cada vez isso atinge mais as pessoas. E eu não acho que é uma sensação de insegurança, é uma insegurança. A gente vê pessoas que são mortas todos os dias. Essa semana mesmo, o filho de uma amiga foi assassinado na frente da casa, tomou 6 tiros, menino de 17 anos. Então, assim, são coisas horríveis e a gente tem medo de sair na rua. Então, eu entendo, Lívia, que é possível, sim, que haja, mas eu entendo que a questão não é essa, não é quanto que eu vou ter de autonomia, mas o que a gente vai fazer em conjunto, porque, afinal de contas, nós vivemos todos no mesmo país e o governo federal, ele não existe, senão, em termos teóricos, ele não existe sozinho, isolado. Ele seria o liame de todos os estados, de tal forma que o que afetar aos estados afeta ao governo. A minha preocupação é que a gente vive sempre, a impressão que eu tenho nos últimos anos é que a gente vive mais tempo preocupado com o que eu vou fazer para a próxima eleição, e eu digo isso de forma geral, não estou fazendo uma crítica exclusivamente ao governo federal, enquanto isso todo mundo fica tirando as suas responsabilidades, se esquecendo que há um bem maior a ser tutelado, que é a segurança de todos nós.
Tem uma questão de justiça, Ellen, que precisa ser analisada também nesse contexto. Existe um discurso muito forte e muitas vezes um discurso que é dito pela própria polícia de que nós fazemos a nossa parte, nós colocamos os bandidos atrás das grades, mas há falhas no processo jurídico que culminam no bandido no dia seguinte solto, nas ruas, cometendo os mesmos crimes. Então, quando a gente fala em força-tarefa na área da segurança pública, mais uma vez, a gente não tem a PEC da segurança aqui na nossa frente, a gente não tem a PEC da oposição aqui na nossa frente, mas não tem como também a gente isolar a polícia, de sistema judiciário, da própria política também, porque a gente tem hoje um crime organizado que já aumentou o seu poder de abrangência em todas essas áreas que eu citei e muitas outras. E aí falar e englobar tudo isso em um projeto maior, mais efetivo para trazer segurança pública para a população. É possível? E se sim, existe disposição para isso hoje? Não vejo. Não vejo essa disposição real para isso hoje, Lívia. O que eu vejo é um contexto em que, cada vez mais, a gente vive num mundo super globalizado, então, assim, tem menos atribuições para quem faz a gerência de um estado ou de um país. Ou de uma cidade. A cidade, eu acho que ainda é onde você tem mais BOs efetivos para serem resolvidos. Você consegue mexer no dia a dia da população, porque você tem educação ali, que você tem que mexer no posto de saúde, que o prefeito tem que tomar conta, o trânsito, o buraco da rua. Mas o governador e o presidente, eles acabam tendo menos mobilidade e capacidade de atuação política, porque muitas coisas estão interconectadas. E quando isso acontece, você precisa olhar assim, bom, o que pode nos salvar aqui? O que pode nos salvar aqui são temas que são muito caros para a população em geral e que, se eu jogar a cenourinha ali, o discurso, ele vai colar bem. Por exemplo, um projeto que vai dizer para os governadores que eles podem ter autonomia sobre a sua segurança pública, vai colar muito bem, porque você começa a dar espaço para surgirem novas figuras políticas com novas ideias sensacionais sobre segurança pública que não necessariamente vão estar tecnicamente embasadas. Então, me parece que hoje a disposição está muito mais neste cenário. É o que a gente vai viabilizar de discursos crescentes no país e de figuras políticas crescentes no país para poder trabalhar dentro dessa pauta que é cara a todo o país. Muito menos em falar tecnicamente quais são as boas experiências, sentar todo mundo na mesa e dizer, olha só, o governador do Rio Grande do Sul, seu secretário de Segurança, fez uma boa análise de dados aí e vocês conseguiram reverter os números de verdade. Quem sabe você replica aqui para o governador da Bahia, que é do PT, Sim. né? Aí há falta de disposição, né? Não tem. Sim. Para a gente fechar esse assunto agora, Ana, você imagina, acredita que alguém, algum segmento acaba lucrando com o avanço da violência e da criminalidade, o que talvez contribua para essa falta de vontade e disposição, use o termo que você quiser, para a gente resolver esse problema, ou pelo menos caminhar nesse sentido? Lívia, assim... Sem falar dos bandidos, tá? Obviamente, quem lucra com crime a gente sabe quem que é, mas sem falar desse grupo. Eu acho que criar essa sensação de insegurança e tantas guerras de narrativa sempre favorecem algum dos lados. Seja a oposição, que está sempre questionando os resultados ruins do governo, porque, na verdade, ela quer se reeleger na próxima eleição. Seja as pessoas que estão almejando cargos públicos, então querem queimar aqueles que lá estão, de modo a assumirem um papel de protagonismo, um papel de poder. Infelizmente, essa é uma crítica que eu tenho, não só com relação à segurança pública, mas a gente vê uma preocupação muito maior dos nossos governantes no eu do que no nós. Então, a gente vê uma preocupação, e isso é muito, muito, muito evidente, né? Não é que eu descobri a América, não. Mas sempre pensando na reeleição, sempre pautando os assuntos conforme interesses políticos próprios, particulares. E quem sempre fica em último plano somos nós. Então, Lívia, como tudo, a sensação de insegurança, os péssimos índices de segurança que a gente tem hoje em dia, com certeza ajudam alguém.